Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É a Prof. Jai aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou gravar vídeo assim para vocês. Eu vou ver se vai dar certo, tá? Se não der certo, a Prof vai voltar do jeito que é. A Prof resolveu fazer um mapa inteligente para vocês entenderem melhor e terem um resuminho, né? A Prof vai disponibilizar para vocês o PDF do livro, das páginas do livro, porque eu não encontrei o livro inteiro, né? E a gente terminou semana passada sobre a Revolução Russa, né? Agora a gente vai começar a fazer sobre o Brasil Colônia e Império. Na verdade é o Brasil República, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o Brasil Colônia e Império, para vocês terem uma noção do que tinha acontecido antes de virar um Brasil República, certo? Então, esse daqui eu vou disponibilizar para vocês por PDF também, para vocês copiarem, tá? Vou pedir para vocês copiarem. Então, vamos dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó. Pera. Ai, desgrama. Isso. Aqui. Então, assim, aqui tá escrito vinda da família real portuguesa, né? Então, aqui tá. Napoleão estava dominando vários impérios da Europa. Então, depois da Revolução Francesa, ele acabou dominando alguns impérios da Europa. Ele acabou casando com uma Habsburgo, meio por obrigação do pai dela, que era o rei de... Ai, meu Deus. Da Áustria. Ele era o rei da Áustria e ele fez esse casamento para evitar uma guerra, né? Então, como o Dom Pedro, o Dom João VI era um gordinho muito medroso, ele acabou fugindo. Ele, a família real brasileira e a nobreza, eles zarparam de navio para a colônia, que na época era a colônia, que era o Brasil. Foi com a ajuda dos ingleses, tá? Por isso que por muito tempo a gente vai ficar sendo... eu não vou dizer a palavra, mas sendo a mulherzinha da Inglaterra, né? Então aqui, depois de alguns anos, teve que voltar para Portugal. Lá estava começando uma revolta e deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. É a revolta do Porto. Por quê? Porque o Napoleão acabou sendo morto, né, lá na Rússia, e o Dom João ficou acostumado com o Brasil, né? O Brasil estava confortável para ele, estava legal, estava bom. Então, por que a gente voltaria para um país onde tem mais responsabilidades, né? Ele mandava, assim, pouca coisa, o resto que mandava era lá. E começou uma revolta, tá? A gente tem um imperador, mas o imperador não gosta da gente, não quer voltar. Já acabou o cerco do Napoleão contra a gente, ele não vai voltar? Então, ali eles começaram uma revolta que é chamada Revolta do Porto, que é na cidade do Porto. Ele teve que voltar, voltou ele, a Carlota Joaquina, o filho mais novo, Dom Miguel. Eles voltaram para Portugal e ele deixou o Dom Pedro como regente. O Dom Pedro, vocês sabem bem, que a prof falou 1000 vezes para vocês, que o Dom Pedro ele nunca foi preparado para a monarquia, para ser um rei. Ele era largado no meio da rua, assim, com as crianças, com os filhos de escravos. Quando as pessoas iam visitar ele, ele era um moleque maltrapilho que andava em qualquer lugar com as crianças escravas, com os filhos de outras mulheres e tal. E daí, quando era formalmente apresentado, tava ele lá todo sujo, né? Então, ele nunca foi preparado para o reino. Então, cansado de ser, mais tarde, quando ele cresce, ele casa com a Maria Leopoldina, que a prof falou, que é da corte dos Habsburgo também, a irmã dela, que acabou casando com Napoleão e tal. A Maria Leopoldina acabou vindo para cá, se apaixonou, nossa, um amor assim de novela pelo Dom Pedro I, Dom Pedro I, e acabou, né, machucada. Então, mais tarde, ele cansou de ser uma mula de Portugal. Com a ajuda da sua mulher, ele declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822.
né? Foi às margens de Ipiranga, eles dizem que foi tudo muito bonito, mas na verdade ele teve era uma diarreia terrível. E ele falou, vamos declarar a independência de uma vez, porque eu não aguento mais, né? Então aqui, agora Dom Pedro I, que era o primeiro Pedro do Brasil, né? Como Império do Brasil, ele foi um péssimo imperador, porque ele não foi criado para isso. E com a morte de seu pai, seu irmão Dom Miguel tentou dominar seu trono. Então ele partiu para Portugal e deixou seu filho no poder. Então o Dom Miguel estava tentando pegar suas terras, né? As terras de Portugal, queria ser o herdeiro de Portugal também. Então, nada mais justo seria, né? Só que ninguém aguentava mais o Dom Pedro I comandando o Brasil, então eles, por favor, vá embora. A gente não quer você aqui, então ele acabou indo, né? A Maria Leopoldina já tinha morrido alguns anos antes. Então ele partiu para Portugal. Ele morreu lá em Portugal mesmo, né? Ele morreu no mesmo quarto que ele nasceu. Então aqui, o Brasil, Segundo Império. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos. O império foi governado por 3 pessoas ligadas ao Dom Pedro I. Então, era regido em 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas comandavam o Brasil, mas começou a dar muita revolta. Tem uma série chamada Casa das 7 Mulheres, que a prof. lembra, é muito antiga, de 2001, que eles falam o imperador bebê. Né? Porque na época eles tinham que fazer as revoltas, eles resolviam as revoltas entre esses 3 poderes, né? O povo, com o tempo, ficou descontente e com medo de uma nova revolução, coroaram Dom Pedro aos 15 anos. Mais tarde, a gente vai ver da Revolução Francesa que o rei da França também foi coroado aos 15 anos, né? Dom Pedro foi um bom imperador, Dom Pedro II, tá? O primeiro foi péssimo. 1 é ruim, o 2 é bom. Mas ele era muito conservador e seus ideais passaram a ser piada para o povo brasileiro. Ele começou a ficar muito atrasado em questão de revolução industrial e tal, e ele era muito reservado e eles achavam que ele era fraco. Então, o golpe contra o império. Com o povo descontente, um dos melhores amigos do imperador, Marechal Deodoro da Fonseca, arquitetou um plano para a derrubada da monarquia. Um baile em homenagem ao imperador e no fim da festa exigiu a renúncia da monarquia e pediu que o imperador e sua família se retirassem do país. O Dom Pedro levou um baque, né? O Dom Pedro II levou um baque, porque o melhor amigo dele, o confidente, o que ajudava ele a fazer as coisas, ele acabou traindo ele. Então, ainda ele fala, no final ele fala, se o povo brasileiro não me quer aqui, não me resta nada. Ele pediu para um dos criados pegar um pote e colocar a terra do Brasil e ele morreu abraçado com a terra do Brasil em Paris. O golpe foi no dia 15 de novembro de 1889 e a transição da monarquia para a república foi de forma pacífica, porque na Revolução Francesa teve a morte, a guilhotina, muita morte, muito sangue. E aqui já no Brasil foi tudo de boas, por quê? Porque ele não quis lutar contra o povo brasileiro. Então, por isso hoje é por isso, tá, gente? Até semana que vem. Semana que vem a gente já vai estudar sobre a Primeira República, tá bom? Beijos, saudades.